Vamos começar falando aqui do processo de aquisição de clientes. O tema é do problema ao mercado, como conquistar os primeiros clientes. Vamos começar abordando então o que é marketing, aquisição e growth em relação às estratégias de aquisição de clientes, né? Então, o que é marketing, o que é aquisição e o que é growth? Não são as mesmas coisas, embora a gente pode colocar elas no mesmo guarda-chuva, mas são estratégias diferentes. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de construir percepção e despertar interesse. Eu gosto de chamar de construção de percepção é gerar valor. Gerar valor para o mercado, gerar valor para o cliente. E, através disso, quando você gera valor, você captura valor. E aí, é a venda em si, de certa forma, né? Você gerar valor é a estratégia principal do marketing e criar a estratégia de capturar valor também. Afinal de contas, marketing não é só promoção, não é só promover, mas é pensar no produto e na venda como um todo. A aquisição é transformar interesse em clientes. Então não adianta ter um monte de seguidores, um monte de curtidas se você não transforma o processo de cliente, ou seja, transformar seguidores em clientes, transformar cliques em clientes. Esse é o processo de aquisição e às vezes existe uma jornada para que isso aconteça, né? A aquisição ela pode ser entendida não apenas como a venda necessariamente, mas a aquisição pode ser uma base de interessados, por exemplo, porque você faz, por exemplo, um tráfego pago para uma estratégia de um conteúdo que vai ser uma isca digital, por exemplo, e aí você vai fazendo aquisição de interessados, você vai colocando, você vai criando uma lista, isso também é processo de aquisição. E growth é testar hipóteses para melhorar toda a jornada. Então, poxa, eu estou construindo percepção da forma correta, qual é a estratégia que eu vou utilizar para criar percepção aqui nesse mercado. Então, eu posso usar hipóteses. Então, eu imagino que para criar percepção, eu preciso ter isso, isso, isso. Então, growth nada mais é do que testar uma estratégia dentro de uma metodologia, evidentemente, que você vai criar uma hipótese e verificar se essa hipótese ocorre ou não. Quando você descobre que ela funciona, aí você escala o crescimento em cima dela. Então, basicamente, é testar e errar, testar rápido, errar rápido. Crescimento não é apenas gerar leads, envolve ativação, conversão, retenção, receita e indicação. É como se a gente tivesse um flywheel, um funil completo, onde você primeiro faz a ativação desse potencial cliente, faz a conversão em uma primeira venda, faz a retenção, ou seja, continua comprando, e esse cliente tem a capacidade de gerar receita e de gerar novos clientes. E uma frase para a gente guardar aqui nessa primeira fase mais leads não resolvem uma jornada que ainda não funciona. Por isso que nesse primeiro momento, para a gente entender todo esse escopo aqui de marketing, aquisição e growth, a gente precisa não simplesmente se preocupar na geração de leads ou na geração de interessados, mas pensar na jornada que essa pessoa precisa fazer. Se a jornada ainda não está validada, não adianta nada a gente pensar em mais estratégias e etc, etc, né? Ou simplesmente aumentar o volume de captação de clientes interessados. E quando a gente fala dos primeiros clientes, ou seja, ok, já validei aqui, já entendi, esse primeiro ponto é só para entender isso mesmo. O que a gente precisa definir enquanto primeiro cliente, que é a primeira estratégia que a gente precisa desenvolver? Eu preciso de um perfil específico de cliente. Eu vou acompanhar pessoalmente essa atualização, eu vou demonstrar essa proposta, eu vou registrar objeções e padrões, eu vou ajustar o produto e oferta para esses primeiros clientes, que muitas vezes são chamados os consumidores iniciais, os early adopters, né, no inglês. Ou seja, você precisa definir primeiro qual é o teu segmento de mercado, para quem que você vai vender, não dá para vender para todo mundo logo no início. E a partir daí você vai otimizando, pegando esses ajustes aqui, essas objeções e os padrões que os clientes têm utilizado, têm dado como feedback, para você ajustar o produto, ajustar a oferta e ajustar a comunicação. Isso aqui não vale para qualquer empresa quando ela quer inovar em algum tipo de situação, né? Às vezes a empresa já está madura no mercado, mas quer levar uma solução nova. Então, fazer esse processo aqui, poxa, será que é para todos os clientes da minha base? Então, esse passo a passo, vou escolher um perfil, vou acompanhar pessoalmente. Então, é preciso validar isso aqui no início, para que o cliente, ele depois, para que você consiga escalar com base nessa metodologia de segmentação de cliente. Depois disso, você tem que entender que, essa frase é muito legal, a gente se apaixona demais pelo produto, mas o cliente ele continua preocupado com o problema. Então, começar pelo problema, não pelo produto, é o objetivo de qualquer negócio que vai se permanecer relevante, ou que vai permanecer relevante no mercado. Então, perguntas que você precisa responder. Para quem esse problema é realmente importante? Que a gente está, mais uma vez, definindo o público-alvo.
Como que essas pessoas resolvem isso atualmente? Porque, caramba, será que o cara usa uma planilha hoje? O custo de trocar pela planilha para a tua solução, por exemplo, quanto que custa isso? Será que ele já está perdendo dinheiro? Será que ele está perdendo oportunidade? Para que alguém mudar, por que alguém mudaria do método atual para a nossa solução? Ele vai ganhar mais tempo? Ele vai economizar? O cliente usaria ou efetivamente pagaria? Então, às vezes o cliente usa, mas ele não topa pagar. Né? Acontece muito com algumas soluções no mercado. Então, o objetivo do fundador é se apaixonar pelo problema, fazer com que aquele cliente se torne feliz e não pelo produto. Porque o produto ele pode ser reinventado, ele pode ser alterado, desde que a gente consiga fazer com que aquele cliente fique satisfeito, recomende, ele, enfim, avalie a solução. Esse que é o ponto principal que a gente falou até agora, né? Enfim, vamos continuar aqui. Como escolher o primeiro canal. Então, quando a gente fala de canais de aquisição, a gente pode, enfim, debater bastante sobre esse assunto, mas vamos olhar só para o que é o básico, né? Vamos falar do básico bem feito. Se você já sabe que a pessoa procura uma solução, então, poxa, a pessoa já está ali no Google digitando por aquilo, então vamos de Google Ads. Você vai utilizar o Google e aí envolve também estratégias de conteúdo. Aqui embaixo, por exemplo, a gente pode falar, então eu vou criar um blog, vou criar um canal no YouTube. Todas as soluções do Google, elas estão mais vinculadas, via de regra, para quando há intenção de compra. E Meta Ads, ele é uma solução interessante para despertar interesse, porque a pessoa não entra, via de regra, no Instagram para procurar alguma coisa, embora o campo de busca ele tenha sido cada vez mais relevante ali no Instagram, mas via de regra a pessoa acessa o Instagram para entretenimento, para ver algum tipo de conteúdo ali, não necessariamente para comprar. Claro que aí, evidentemente, já dá para fazer fundo de funil no Instagram, né? Enfim, não quero chover numa olhada aqui, acho que você já tem maturidade para isso. Mas o que eu quero dizer é que se eu tenho que tomar decisão quando existe muita intenção, produto de necessidade, eu gosto de dividir assim também, poxa, vamos para o Google. Quando eu tenho um produto mais de desejo, que eu gosto de se chamar assim também, então Meta Ads pode ser uma solução mais interessante. A prospecção direta é quando o público é específico e identificável. Poxa, eu vou trabalhar com corretores de imóveis. Cara, então, vou fazer uma lista no Google Ads ali de todas as imobiliárias, de todos os corretores que é possível rastrear. Vou procurar por corretores de imóveis e vou abordar essas pessoas. Então, prospecção direta, quando você já sabe quem é o público, você consegue fazer e ter muito êxito nisso. Parceria, quando essa outra empresa que você vai parceria, ela já possui a confiança do público. Então não adianta você fazer uma parceria com outra startup se ela já não tem a confiança que você está buscando. Então, se eu estou buscando uma solução para corretores de imóveis, poxa, se eu tiver uma parceria com uma imobiliária, por exemplo, com uma construtora, talvez isso faça sentido, entendeu? E conteúdo, quando a compra exige educação e autoridade, e eu diria que a maioria das vezes exige. Né? Via de regra, vai exigir. A não ser que você vai entrar para o mercado extremamente de commodity, sei lá, a gente não precisa explicar para a pessoa como que usa um tênis. Né? Via de regra, isso já está muito bem explicado. A não ser que envolva uma tecnologia diferente. Mas o conteúdo, de qualquer forma, ele é super relevante em qualquer situação dessas. Eventos e comunidade, quando relacionamento e confiança influenciam a decisão. Então, quando você tem uma venda mais consultiva, a decisão por comprar a solução, ela é mais demorada, ela exige contato, ela exige confiança, relacionamento, eventos e comunidade, vai fazer total sentido. E aí, beleza, como é que eu faço para escolher aqui o Wesley? Vamos lá para algumas situações. Você consegue encontrar o cliente nesse canal? Meta Ads, Google Ads, prospecção, consigo encontrar? Eu consigo testar com pouco dinheiro? Entendeu? Poxa, para eu fazer um evento aqui, uma comunidade, talvez eu gaste demais. Então, quais outras estratégias eu posso testar? Consigo medir resposta, reunião ou venda? Então, poxa, beleza. Colocar aqui, sei lá, X mil reais no Meta Ads. Como que está a resposta? Quantas pessoas estão se cadastrando? Quantas reuniões eu estou fazendo? Quantas vendas eu estou conseguindo fazer? Como é que está a minha taxa de conversão em todo o funil? Né? Pessoas que estão demonstrando interesse, pessoas que estão avançando no funil, pessoas que estão comprando e pagando pela solução. Eu consigo aprender rapidamente? Então, tráfego pago tem essa possibilidade. Né? A gente consegue testar de forma muito rápida, criativo, público e etc. E, o mais importante, eu consigo repetir. Esse canal pode ser repetido, ou seja, não vai... Se eu fizer um evento, mas ele é extremamente rebuscado, com situações que eu não consigo repetir, sei lá, várias vezes, isso vai ser complexo, porque você não consegue gerar a mesma experiência para outras pessoas e acaba tendo
problemas nesse contexto aí de você replicar um canal, já que a gente está falando de growth também. Growth é simplesmente hipóteses. Isso aqui é uma hipótese, por exemplo, que a gente está falando. Eu preciso da hipótese, eu vou testar essa hipótese e depois eu vou escalar os resultados se isso está de acordo com a minha estratégia ou não. Beleza? Avançando aqui, o que a gente tem para de cá? Bom, uma atividade já para vocês aqui, né? Se a gente fosse colocar aqui com base nisso que a gente falou, né? A gente já falou isso aqui em alguns pontos. Então, o que você precisa entender agora? Se você fosse responder essa frase aqui, ó, eu acredito que o tipo de cliente, ou seja, corretores de imóveis, possui esse problema específico, ou seja, eles não conseguem acompanhar o lead, e esses responderão a proposta de um CRM através de um Google Ads da vida, ou através de um evento que eu vou trazer esses corretores para dar noção para eles do problema que eles têm. Consideraremos o teste promissor se conseguirmos, sei lá, 3 cadastros, 20 cadastros, 6 reuniões em até 90 dias. Então, é uma hipótese interessante para ser testada. Você pode ter várias hipóteses, vai testando uma de cada vez, um canal de cada vez, um problema de cada vez, um tipo de cliente cada vez, né? Se eu vou testar um cliente, vou variar problema, vou variar proposta, vou variar canal, vou variar resultado e prazo. Então, as hipóteses de teste de canais estão muito vinculadas com isso. O que você vai avaliar? Quais são as métricas? Quais são os indicadores se isso aqui está funcionando ou não? Pessoas abordadas. Quantas pessoas? Né? Aqui já vamos fazer um funil aqui, por exemplo. Pessoas abordadas. 1000. Quantas respostas? 100. Taxa de conversão já está aqui. Quantas conversas qualificadas? Quantos testes, se o cara baixou o aplicativo ou não, quantas reuniões, quantos clientes, depois qual o custo por cliente. Que aqui você tem um custo de aquisição e ele vai te dar noção de escala depois. Né? Por exemplo, se meu custo de aquisição é R$100, eu sei que se eu investir R$1.000, eu vou ter 10 clientes. E essa parte aqui é super importante. Pessoas continuarão usando, que é o que a gente tem, o famoso Product Market Fit, ou seja, é o fit do produto para o mercado. Product Market Fit. Product Market Fit. É um encaixe do mercado. O que é um encaixe do mercado? É a gente entender que o modelo de negócio está alinhado, o serviço e o produto está alinhado, e aí o mercado está justamente nessa etapa aqui. Eu tenho a precificação correta, eu estou falando com o público adequado, eu tenho um canal de marketing adequado, gerando a experiência correta, gerando vendas num canal de vendas correto, e é o ponto central. Então, assim, o ponto central ele vai ter mercado, precificação, público-alvo, experiência, juntos, gerando valor. E aqui, então, a escala, quando você encontra esse ponto aqui específico, é onde você pode investir com mais previsibilidade, você tem um encaixe perfeito, porque você tem uma base de clientes que cresce, você tem recorrência, você tem um processo de aquisição muito mais maduro, a tal chamada receita previsível. É quando você consegue ter esse encaixe perfeito entre produto, modelo de negócio, canal de marketing e canal de vendas. Beleza? Estão me acompanhando aí? E aí, para a gente já ir caminhando para o final, quando é que você vai escalar, ajustar ou parar? Vamos lá. Para escalar, o produto está claramente, o público está claramente definido. A gente conseguiu encaixar ali o perfil, corretores de imóveis, homens que têm essa necessidade, XYZ. A proposta é compreendida, a conversão recorrente, então o funil está previsível, se eu colocar R$1.000, eu sei que eu vou atingir esse tipo de cliente. O cliente utiliza e percebe valor, se o sistema cair, o cliente reclama, não estou conseguindo acessar. É interessante que nem alguns clientes aqui de consultoria e da agência, a gente testa algumas soluções, coloca alguns sistemas na mão do cliente, e eu sei quando está funcionando, é quando o cliente fala assim, eu tentei acessar aqui, não está funcionando, o dado não está atualizado, o dashboard não está atualizando. A gente sabe, opa, o cliente está percebendo valor. Existe alguma retenção e indicação? São dois indicadores super relevantes. Né? Retenção, a pessoa continua usando aquilo que eu falei do produto Market Fit, lá, a melhor métrica de PMF, vou chamar assim para ficar mais fácil de pronunciar, de encaixe no mercado, é retenção. Se o cara está usando o sistema, se a pessoa está pagando a mensalidade, é porque ela acredita na solução. E aí o custo de aquisição começa a fazer sentido. O que significa isso? Poxa, beleza, eu tenho um fluxo de caixa, eu tenho rentabilidade, eu posso investir mais X mil reais, eu posso pegar dinheiro emprestado para colocar aqui, porque a taxa de juros que eu vou pagar no branco faz parte do meu custo de aquisição nesse contexto. Né? Então eu consigo ter previsibilidade. Quando que você vai ajustar? Não está funcionando, então o que você precisa ajustar? Poxa, tem um interesse, mas não está convertendo. A pessoa está morrendo ali no funil. Né? A pessoa está vindo ali, mas quando chega na hora de pagar, não paga. O cliente ele não compreende a oferta, então
é preciso explicar várias vezes, o cliente ele não consegue decidir, não consegue decidir o plano, não consegue decidir o valor. Muitos leads chegam, mas poucos são qualificados, e aqui a gente pode ter um atrito, né, nessa etapa, uma objeção na etapa inicial. O cliente compra, mas não utiliza ou não permanece. Acontece muito, por exemplo, com cursos, né? Já viu que 90, não sei quantos por cento, compra o curso e não assiste? Então, poxa, esse é um grande problema, porque o cliente ele está comprando, paga, e ele não permanece ou não utiliza. Vai dar problema. E aí você precisa ajustar nesses pontos. E também tem o momento de parar. Né? O problema não parece importante. Você imaginou que seria, a hipótese está, mas, enfim, parece que o cliente prefere resolver de outra forma. As pessoas elogiam, poxa, que massa, que ideia top. Sua mãe fala assim, caramba, isso vai dar muito certo, mas quem paga e quem testa, ele não testa e nem paga. Vários testes produzem o mesmo sinal negativo. Então, hipótese 1, mesmo sinal. Hipótese 2, mesmo sinal. E aí, você tem que dar repensar o projeto, enfim, spin-off aqui, ou, enfim, não é spin-off, tem outra palavra que eu esqueci o nome aqui, mas enfim, é você parar de testar e, enfim, buscar uma outra solução, voltar para o problema, né? Aquilo que a gente falou, né? Vou ter que voltar para o problema e identificar se de fato a pessoa tem esse problema ou não. E, para finalizar, uma atividade para vocês, final, responder as perguntas aqui. Qual é o problema que estamos resolvendo? Tá vendo? Então, isso aqui tem que estar muito claro. Para qual público específico? Como que ele resolve isso atualmente? Qual é o nosso problema? Qual é a nossa promessa principal? Então, peguei o problema, qual é a promessa principal que resolve o problema? Qual será o primeiro canal? Qual teste podemos executar em 7 dias ou 90 dias? Aí depende muito, aqui é só um exemplo. Qual será o investimento máximo, para onde eu saber, isso aqui é o stop loss, né? Ou seja, eu vou investir até aqui. E qual número definirá se devemos escalar, ajustar ou parar? Então, assim, poxa, qual é o número que eu escalo? Qual é o número que eu vou... Não, esse aqui tem que ajustar. E qual é o número que eu tenho que parar? Lucratividade é importante, mas às vezes tem modelo de negócio que ele vai dar lucro no longo prazo. Então, são estratégias que vocês precisam ir analisando e tomando decisões de acordo com o feedback que você vai tendo das hipóteses e dos testes. Beleza, pessoal? Tentei abordar aí todos os processos de aquisição, growth e tudo mais. Basicamente, dá para explorar mais aqui quando a gente fala de gerar valor e aquisição de clientes. Mas isso daqui, quando a gente está falando de startup, principalmente, é o 80-20. É os 20% que vai gerar 80% do resultado. Beleza?